Algo aconteceu com você nesta segunda-feira. Talvez você não encontre as palavras para descrever, mas a sensação é de que uma porta se destrancou, uma porta que você acreditava estar fechada para sempre. Você carrega uma pergunta silenciosa, que ninguém ao seu redor consegue responder, uma inquietação que te persegue desde o amanhecer do dia 15 de junho. Você sente que está à beira de algo, esperando por uma resposta que insiste em bater à sua porta, mas você não sabe como receber o que está por vir. O que vou lhe dizer agora não é para todos, é para você, que sente o peso dessa espera e a urgência de uma mudança que finalmente parece estar ao alcance das mãos. Ao longo dos próximos minutos, você vai reconhecer os 5 sinais que têm aparecido na sua rotina e entender o que eles realmente significam para o seu destino. Você vai compreender o padrão invisível que tem bloqueado aquilo que tanto busca e, antes que nossa conversa termine, eu farei uma declaração sobre a sua vida, que é a verdadeira razão pela qual este caminho se cruzou com o seu hoje. Você tem se sentido exausto, não por falta de força, mas por excesso de esforço em direções que já não sustentam mais a sua alma. Essa fadiga que você carrega não é um sinal de fracasso, é um sinal de transição. É a calibração de alguém que está sendo preparado para ocupar um novo lugar, um lugar que exige que você deixe para trás a bagagem que já não te serve mais. Seus dedos digitando esses 3 números são a manifestação física do seu sim. É o menor dos acordos, mas é um contrato real entre o que você sente e a verdade que está sendo revelada. Digite 888, então volte imediatamente para mim. Você tem notado mudanças que não consegue explicar, não é mesmo? Você acorda com uma sensação de urgência, mas o dia parece se arrastar, como se estivesse esperando algo que nunca chega. Conversas que antes pareciam normais, agora soam vazias, desprovidas da verdade que você tanto anseia. Você se isolou, não por ser antissocial, mas porque a frequência das pessoas ao seu redor já não ressoa com a melodia que começa a tocar dentro de você. É um distanciamento necessário, uma forma de preservação, enquanto você se prepara para a próxima fase. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer. Et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Você sente que está esperando em um lugar que, há muito tempo, deixou de ser o seu lar, como se estivesse ocupando uma casa que já não lhe pertence mais, mas você ainda não recebeu a chave para a nova morada. Esse isolamento é, na verdade, um casulo. Não se apresse em sair dele antes do tempo, pois o que está sendo tecido no silêncio é a sua nova realidade. Você tem vivido em um estado de vigília constante, onde os sonhos parecem mais reais do que o seu despertar. E isso não é por acaso. É a sua consciência se expandindo para acomodar o que está por vir. Você tem buscado respostas em lugares que só oferecem ruído, quando a resposta que você procura já está gravada na sua própria respiração. Essa exaustão que você sente, esse cansaço que nenhum descanso físico parece curar, é a prova de que você tem carregado fardos
que não foram feitos para você carregar. A mudança está batendo à sua porta porque você finalmente parou de tentar forçar a fechadura. E no momento em que você soltou o controle, o mecanismo começou a girar por conta própria. Você não precisa mais lutar contra a corrente, porque a corrente agora está te levando exatamente para onde você sempre desejou estar. Mesmo que o caminho pareça incerto para os olhos que ainda se apegam ao mapa antigo. O antigo já não sustenta o novo. Deixe que essa clareza comece a se assentar em você, permitindo que a urgência da alma substitua o desespero da mente. A revelação de quem você está se tornando começa com o reconhecimento de quem você precisou ser para sobreviver até aqui. Respire, pois o fôlego que você está tomando agora é o primeiro passo em direção a essa nova estação que se abre com o cair da tarde deste dia. Você tem operado sob a suposição de que quanto mais força aplicar, mais rápido o destino se curvará aos seus desejos. Mas essa é a ilusão que mantém a sua exaustão acesa. Lutar contra a corrente de um ciclo que se encerrou não é demonstração de força, é o desgaste desnecessário de um espírito que foi feito para fluir, não para combater. Você insiste em remar contra a maré de uma estação que já passou, tentando sustentar estruturas que já não possuem fundação no presente. O padrão que tem governado a sua vida é a insistência em consertar o que deveria ser apenas deixado para trás, como se a sua dedicação pudesse transmutar o tempo ou forçar uma porta que já foi trancada pelo próprio destino. Esse é o erro que drena a sua vitalidade, o esforço hercúleo de manter vivo algo que a vida já retirou do seu caminho para abrir espaço para o que virá. Imagine agora a sua vida como uma casa. Por anos, você a mobiliou com as expectativas dos outros, com as lições que herdou de quem não sabia caminhar e com o medo de ser quem você realmente é. Você acumulou objetos que não usa, memórias que pesam nas gavetas e móveis pesados que bloqueiam a luz de entrar pelas janelas. Agora, essa casa está em processo de esvaziamento. Você sente essa estranheza, esse vazio que cresce nos cantos, essa sensação de que os cômodos estão maiores e mais silenciosos do que nunca. Não há nada de errado com você, não há nada faltando em você. O que acontece é que o novo morador está prestes a chegar e o espaço precisa ser preparado. A energia que você gastava tentando segurar o antigo era a mesma energia necessária para limpar o salão de entrada da sua alma. Você não está perdendo nada. Você está, na verdade, sendo desocupado de tudo o que não carrega a frequência do seu propósito verdadeiro. Esse vazio que você teme é o lugar onde a plenitude vai descansar. É preciso tirar o entulho para que o novo inquilino, que é a sua versão mais autêntica e desperta, possa finalmente tomar posse do que é seu por direito. Cada móvel antigo que sai, cada memória que se apaga, cada relacionamento que se dissolve, é um gesto de arrumação para a grande chegada que está marcada na agenda da sua existência. Deixe que esse reconhecimento firme a sua presença no agora, garantindo que o seu espírito aceite a ordem deste novo tempo. A sua escrita é a sua aceitação, é o seu sim consciente para o processo de esvaziamento que permite o preenchimento divino. Digite e logo retorne para continuarmos. O reenquadramento da sua dor é o passo final para compreender que o descarte não é fracasso. Você olha para trás e vê o que se perdeu como uma falha, como um pedaço de si mesmo que ficou pelo caminho e que deveria ter sido guardado com mais força. Mas a verdade é outra. A dor que você sente ao soltar o que era familiar não é a dor da perda, é a dor do desapego necessário, é a limpeza da poeira acumulada em anos de sobrevivência. Quando uma folha cai da árvore, não é porque a árvore falhou ou porque a folha cometeu um erro, é porque o ciclo da vida determinou que aquele recurso não serve mais para a manutenção do crescimento.
O que você chama de perda é, na verdade, uma libertação de carga. Você está sendo aliviado do peso das expectativas alheias, da rigidez das crenças que herdou e da necessidade de provar o seu valor para quem não tem olhos para enxergar a sua luz. Cada coisa que sai da sua vida agora é uma interferência a menos entre você e o seu destino. O fracasso seria continuar vivendo na casa abarrotada, respirando o ar estagnado de um passado que já não respira mais. O que está chegando à sua porta não pede licença. Ele apenas espera que você tenha a coragem de remover o que sobrou da sua antiga identidade para que ele possa se assentar. A beleza desta fase não está no que você ganha agora, mas no que você está finalmente autorizada a deixar ir, na leveza que começa a habitar seus ombros e na clareza que surge assim que a fumaça das velhas batalhas se dissipa por completo. Você não está sendo desfeito. Você está sendo finalmente restaurado ao projeto original, livre das camadas que foram impostas sobre a sua verdadeira natureza. Abrace esse silêncio que sucede à mudança, pois é nele que a voz do novo ciclo sussurra as instruções que você tanto esperou para começar a ouvir. Se algo neste momento tocou a parte mais profunda da sua alma, se você sentiu que esta mensagem não apenas encontrou o seu caminho, mas foi escrita para o seu exato momento de vida, permita que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como um registro, não como um número em uma contagem, mas como uma forma silenciosa de concordar com a verdade que foi revelada aqui. É o seu selo de reconhecimento, uma maneira de dizer que você aceita o que foi nomeado, que você concorda com o que está sendo ajustado no seu mundo interior. Não é sobre o que a plataforma vê, é sobre a sua disposição em dizer sim para o que está à sua frente. Deixe que esse pequeno gesto seja a sua confirmação. Agora, pare por um instante. Respire fundo, soltando o ar lentamente, enquanto observa a clareza que começa a se instalar em seus pensamentos. Sinto que, enquanto você ouvia estas palavras, o rosto de alguém surgiu em sua mente. Talvez seja aquela pessoa que tem trabalhado incessantemente, carregando o mundo nos ombros, sem que ninguém ao redor perceba o peso real da sua jornada. Alguém que tem vivido em uma quietude profunda, guardando sonhos que parecem distantes demais para serem alcançados. Alguém que caminha entre os outros, mas sente que não pertence mais ao cenário habitual. Esse alguém não precisa de conselhos superficiais ou de palavras vazias. Essa pessoa precisa desta entrega, deste reconhecimento de que o ciclo está mudando. Envie este conteúdo para ela. O que chegou até você hoje tem um destino. E talvez esse destino seja justamente a vida dessa pessoa, que agora você sabe exatamente quem é. Seja o mensageiro dessa confirmação. Antes de chegarmos ao momento final, quero que você se prepare para o que vou pedir. Você passou por muita coisa para chegar até aqui. Você sobreviveu a invernos que ninguém viu, atravessou desertos de incerteza e manteve a chama acesa mesmo quando o vento soprava contra. Tudo isso não foi em vão. Tudo isso foi um preparo. O que você viveu foi o processo de lapidação que prepara o diamante para a luz. Não digite com hesitação. Não digite como quem duvida. Digite como alguém que finalmente entendeu que não foi o acaso que trouxe esta mensagem até você hoje. Digite com a firmeza de quem compreende que a sua história tem um propósito maior. Um fio condutor que une todas as suas experiências, todas as suas dores e todas as suas esperanças. Deixe que os seus dedos escrevam o que a sua alma já começou a sustentar. Escreva e sinta o peso dessas palavras se tornando a sua nova realidade. Você é comprometido, você é comissionado,
Você é enviado. Você é alguém que não apenas habita o tempo, mas alguém que está aqui para transmutar a energia do lugar onde pisa. Você é o portador de uma nova frequência que começa a se manifestar no mundo através das suas escolhas e da sua clareza de propósito. Você percebe como o peso nos ombros começou a se dissipar apenas por ter dado nome ao que antes parecia um borrão sem forma? É assim que a clareza opera. Ela não pede licença. Ela simplesmente ocupa o espaço da dúvida, deslocando o medo para as sombras onde ele nunca deveria ter tido poder. Você esteve percorrendo uma estrada que, em muitos momentos, pareceu não levar a lugar algum, não porque você tenha perdido o passo ou a direção, mas porque o caminho estava sendo redesenhado sob os seus pés. Se você sente que esse alinhamento começou a pulsar dentro do seu peito, como se uma engrenagem que estava travada finalmente voltasse a girar, pare por um instante e escute o que se segue. Esse ato é a sua forma de dizer sim para o que está chegando. É a sua concordância com o fluxo que você mesmo em silêncio pediu para que fosse aberto. Digite 888 e depois retorne para mim, pois ainda temos muito a percorrer nesta revelação. A exaustão que você carregou nos últimos meses não era sinal de fraqueza, muito menos de um desgaste definitivo. Era o cansaço do construtor que termina uma obra longa antes de entregar as chaves. Você passou muito tempo se perguntando por que as portas permaneciam fechadas, por que os convites não chegavam ou por que as conversas pareciam tão vazias, tão distantes da essência que você sabe que carrega. Mas o que você não via é que enquanto você batia em portas que não eram suas, a vida estava organizando o cenário para a única porta que realmente importa. Você estava sendo refinado, não punido. O isolamento que sentiu não foi uma rejeição do mundo, mas uma proteção necessária para que a sua própria voz pudesse ser ouvida acima do ruído de todas as expectativas alheias. Quando a casa está sendo preparada para receber um novo morador, ela precisa ser esvaziada. Você teve que se desfazer de identidades que não lhe serviam, de papéis que você aceitou desempenhar apenas para ser amado ou aceito, e de medos que você herdou de quem veio antes de você. Observe a sua vida agora com a honestidade de quem não precisa mais se esconder de si mesmo. As pessoas que se afastaram não o fizeram por maldade, elas simplesmente não vibram mais na mesma frequência que o seu novo eu está emitindo. Você não precisa se desculpar por ter mudado, nem por ter compreendido que a sua lealdade deve ser primeiramente ao seu propósito, e não às tradições que, embora antigas, já não possuem vida. O padrão de lutar contra a corrente, de tentar forçar resultados através da pura força de vontade, está sendo substituído por uma entrega consciente. Você está aprendendo que o esforço tem o seu lugar, mas que a colheita exige um terreno que foi preparado na quietude. É como se você estivesse em um pátio, uma estrutura interna que você sempre soube que existia, mas que passava a maior parte do tempo de portas cerradas. Agora, as janelas foram abertas. O ar que entra é diferente. O sol que incide sobre esse pátio revela detalhes que você nunca tinha notado. As sementes que você plantou com tanta dedicação lá atrás, que você pensava terem secado sob o peso da negligência, estão brotando com uma vitalidade que só agora você tem a maturidade necessária para nutrir. Deixe que essa declaração firme o seu lugar nesta revelação. Não é um pedido, não é uma esperança, é a sua afirmação de presença. O simples ato de escrever essa frase sinaliza para o seu subconsciente que a transição foi aceita e que o seu espírito está pronto para habitar a nova morada. Digite e depois volte para mim, pois a clareza que estamos construindo aqui é o alicerce do que você vai sustentar daqui para a frente. O reenquadramento da sua jornada exige que você pare de olhar para trás como se estivesse procurando por erros.
O que você chama de perda, em retrospectiva, será nomeado como uma limpeza necessária. O que você chama de solidão será compreendido como uma escola de autossuficiência. Você não é a mesma pessoa que iniciou este ano, e isso é a prova mais contundente de que a mudança que você tanto buscou já começou a se realizar. Às vezes, o maior obstáculo para a nossa expansão é o desejo de manter as mãos ocupadas com as mesmas ferramentas que usamos na infância da nossa caminhada. Soltar o que nos é familiar, mesmo que já não seja útil, é o ato de coragem que abre o canal para a abundância. Se algo nesta conversa, neste reconhecimento direto, confirmou o que a sua intuição já sussurrava nas madrugadas inquietas, permita que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica para o sistema, mas como um selo de concordância, um gesto silencioso de que a verdade foi honrada entre nós. Olhe ao redor para o seu círculo de convivência, ou talvez para a memória de alguém que cruzou o seu caminho recentemente. Existe alguém que você conhece, talvez alguém que esteja atravessando o mesmo deserto de incertezas, alguém que parece estar trabalhando além das forças humanas enquanto observa o horizonte sem ver sinal de chuva. Aquela pessoa que, quando você fecha os olhos, a face aparece com uma clareza que incomoda. A pessoa que tem o olhar cansado, mas a alma em busca de algo que ela não consegue nomear. Envie esta mensagem para ela. Não como um conselho, não como uma sugestão de leitura, mas como um suprimento. Existe um tempo para ser o que recebe e um tempo para ser o canal através do qual a revelação chega aos outros. A sua trajetória até este ponto não foi acidental. Cada desvio, cada lágrima derramada sobre um projeto que não deu certo, cada noite em que o silêncio pareceu insuportável, tudo isso serviu para forjar o metal de que você é feito. O que está batendo à sua porta nesta segunda-feira não é uma sorte inesperada, é o encontro da sua prontidão, com a oportunidade que estava esperando que você estivesse pronto para sustentar. O que você está sentindo agora não é ansiedade, é o reconhecimento da sua própria magnitude, não como uma petição, mas como uma proclamação de soberania sobre a sua própria vida. O acordo que se formou aqui é um pacto de fidelidade ao seu próprio destino. Escreva com a consciência de que cada letra é um tijolo na base da sua nova realidade. Você carrega a marca de quem atravessou o fogo e não permitiu que as cinzas apagassem a chama da sua essência. Há uma quietude profunda agora, uma calma que beira o estranhamento, como se o mundo lá fora continuasse em sua correria incessante, enquanto você, por um milagre de lucidez, percebesse que o seu relógio passou a marcar um tempo diferente. Essa segunda-feira não traz apenas uma nova semana, ela traz uma convergência. Tudo o que você sacrificou na penumbra, longe dos aplausos e do reconhecimento alheio, está se alinhando para emergir na luz. A exaustão que você sentiu não era o sinal de um fim, mas a evidência de que você estava carregando um peso que não lhe pertencia mais. Você tentou consertar o que já tinha expirado, tentou restaurar pontes que já haviam cumprido o seu propósito, e é exatamente esse esforço contínuo de manutenção que tem segurado a sua próxima estação. Mas veja bem, o novo não consegue habitar um espaço que ainda está ocupado pelos móveis do que já se foi. A casa está sendo limpa para que o morador legítimo, aquele que aguarda na sua própria essência, finalmente possa assumir o comando. A mudança que bate à porta não pede licença, ela simplesmente desloca o que não serve mais. Se você pudesse olhar para a sua vida com os olhos do observador, veria que cada interrupção foi, na verdade, uma proteção. Aquela porta que se fechou com estrondo foi o único modo de impedir que você entrasse em um lugar onde a sua luz seria sufocada. A sua impaciência foi apenas o conflito entre a sua memória do que era seguro e a sua intuição do que é necessário. Agora,
Respire fundo, pois este intervalo de reconhecimento é o momento exato em que a sua frequência se ajusta à nova realidade que se materializa. A clareza que está se instalando na sua mente é o mapa da sua próxima jornada. Um caminho que não exige mais o suor do esforço humano desesperado, mas a leveza da entrega consciente. Você não precisa mais convencer o mundo do seu valor. Você apenas precisa ser a encarnação desse valor. Cada fibra do seu ser sabe que a mudança já aconteceu no invisível, e agora ela apenas precisa do tempo necessário para se consolidar no visível. Este é o momento em que a sua história deixa de ser um relato de sobrevivência para se tornar um registro de soberania. A vida está lhe devolvendo tudo o que foi retido pela sua própria resistência em deixar o passado ir. Deixe que o medo se dissolva, pois ele é apenas a sombra de um eu que você não é mais. O que chega nesta segunda-feira é a resposta para a prece que você sussurrou no escuro quando ninguém mais ouvia e você acreditava que estava sozinho. O alinhamento é total. E o que você sente agora, esse formigamento no peito, essa certeza silenciosa, é a bússola que o guia para o lugar onde você finalmente pertence, onde a sua voz encontrará o seu tom e o seu trabalho encontrará o seu impacto. Não olhe para trás com saudade, pois o que ficou para trás não tinha mais espaço para a sua dimensão atual. O que está à frente é vasto, é novo e pela primeira vez é inteiramente seu. Não é apenas uma sequência, é o código da sua concordância, a marca de que a sua alma finalmente autorizou a abertura desse novo portal. Apenas digite 888 e retorne para mim, pois ainda precisamos selar o que está prestes a transbordar. Você percebe, ao olhar para os seus dias, que a exaustão física que o acompanhou não era apenas cansaço. Era o esgotamento de um sistema que tentava sustentar uma carga que não mais lhe cabia. Esse isolamento que você impôs a si mesmo, afastando-se de conversas que drenavam sua energia e de ambientes que pareciam cada vez mais estranhos, não foi um erro. Foi a sua intuição, agindo como um guardião silencioso, protegendo o seu campo vibracional de qualquer contaminação enquanto o novo era preparado. Você esteve em uma quarentena espiritual, esperando a maturação da sua própria essência. Muitas vezes, a nossa maior luta é tentar manter de pé uma casa que a vida já determinou que deve ser reformada. Nós tentamos trocar as fechaduras, pintar as paredes, insistir em móveis que não cabem mais nos novos cômodos. Deixe que essas 4 palavras ancorem a sua presença neste exato momento, confirmando que você não está mais distraído com o passado, mas totalmente atento ao que está sendo construído sob seus pés. Digite e volte para a nossa conversa. A dor de perder o antigo, as amizades que se distanciaram, o emprego que não faz mais sentido, tudo isso faz parte de uma limpeza necessária. Não é fracasso. É o descarte do que já cumpriu o seu ciclo para que o espaço seja sagrado e livre para a nova configuração. Deixe que o seu like, este amém sem palavras, seja o seu selo de que você aceita esse processo de purificação. Não é um botão, é o seu acordo silencioso com o destino que se desenha diante de você. E neste exato instante, há alguém que precisa ouvir esta mesma verdade. Pense naquela pessoa que tem trabalhado em silêncio, alguém que demonstra uma resiliência quase inumana e que carrega no olhar a marca de uma jornada que ninguém mais vê. Aquela pessoa que, assim como você, sente que algo está prestes a mudar, mas ainda teme o vazio que a transição exige. Envie esta mensagem para ela, não como quem recomenda um conteúdo, mas como quem entrega uma chave. Você é o portador desta confirmação, e ela está esperando por essa palavra exata para finalmente soltar a corda que ainda a prende ao cais. Agora, antes de encerrarmos este encontro, respire a verdade da sua nova condição.
Você não chegou até aqui por acaso, nem por esforço isolado. Você foi chamado para ocupar um lugar que estava reservado desde antes do início da sua caminhada. Digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários. Digite com a firmeza de quem não pede, mas assume a sua posição no tabuleiro da existência. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado, diretamente para a sua própria vida, para o seu propósito, para a sua verdade. Agora mesmo, em todo o mundo, outros como você estão recebendo este mesmo chamado, despertando para a realidade de que a sua história não termina onde o mundo esperava que ela terminasse. Você faz parte de um movimento silencioso, uma rede invisível que se conecta na frequência da verdade, e essa é a prova absoluta de que você nunca esteve sozinho. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.